Estamos estudando uma igreja saudável e o cristão saudável. Isso é séries que estamos fazendo. Então, se puder ficar de pé, vamos. Capítulo 4 e versículo 1, vamos iniciar lá, tá? E a Bíblia diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instas a tempo e fora de tempo, corriges, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque verá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, aumentará para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Senhor nosso Deus, mais uma vez, precisamos da ajuda do Senhor para entender a Tua palavra, para pregar a Tua palavra com fidelidade e clareza. Abençoe isso, por favor, em nome de Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar? Irmãos, nas últimas semanas, nós estabelecemos uma base. Se você lembra, primeiro, vimos quem define a igreja. É Cristo. A cultura, não. A opinião, não. Mas Cristo, porque a igreja pertence a Ele. Então, Ele falou, é minha igreja. E daí, fomos para Atos 2, nós tivemos como que uma janela aberta para a vida da primeira igreja. E vimos vimos aquele povo perseverando em 4 compromissos: na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então vimos uma igreja juntada, aprendendo, vivendo, partilhando, adorando, orando e testemunhando. E Atos 2 é uma prévia da vida da igreja no dia a dia, na prática. E semana passada fomos para Efésios 3 e vimos para que a igreja existe. Que a igreja não existe apenas para reunir pessoas, preencher uma agenda religiosa ou atender às preferências dos seus membros. A igreja existe por quê? Para mostrar a sabedoria de Deus para todo mundo. O mundo espiritual, o mundo físico, tudo. E hoje, precisamos fazer outra pergunta. Tá? Porque começar bem não é a mesma coisa que continuar bem. Tá? Escuta isso. Algo pode começar saudável. E mesmo assim não permanecer saudável. Por quê? Um casal pode entrar no casamento com as intenções certas. E 10 anos depois estar vivendo como estranhos. Não porque tudo acabou num dia, mas porque aos poucos foram deixando de fazer as coisas que mantinham o casamento de pé. Uma família também pode começar certa. Pais, presentes, filhos amados, valores claros. E com o tempo, sem que ninguém perceba, pode sair do eixo. Acontece muito. E uma igreja também pode começar certa, pode ter doutrina, pode ter comunhão, oração, atividades, e ainda assim, com o passar do tempo, sem nenhuma decisão dramática, ir se tornando apenas um grupo religioso com atividades cristãs. Só isso. Então a pergunta não é o que é uma igreja. Já observamos isso. A pergunta que nós precisamos estabelecer hoje de noite é o que mantém uma igreja sendo saudável. Uma igreja de verdade. Porque tem que haver algo que governe como praticamos tudo. A comunhão. Tem que haver algo que diga como adoramos
a Deus. De qualquer jeito ou um outro jeito. Tem que haver algo que determine como lidamos com o pecado dentro da igreja. Se confrontamos, se ignoramos, se restauramos. Tem que haver algo que proteja o evangelho. Quando alguém começa a pregar o torto, temos que ter alguma coisa que alimente esse povo semana após semana. Então, em outras palavras, qual é o motor? O motor que move uma igreja saudável. Alguém já sabe? A palavra de Deus. Ah, pai, eu gastei por isso. A palavra de Deus no centro. Deixa eu tentar ilustrar isso, demonstrar isso. Ó. Você já foi, depois de um culto, não fala aqui não, mas outro lugar, você já foi, depois de um culto, talvez uma reunião em outro lugar, ouviu uma mensagem e não conseguia lembrar nada. O que foi pregado, não porque estava distraído, não porque dormiu, acontece às vezes, mas bem pouco aqui, não? Mas porque, ao olhar para trás, o que ficou foi talvez uma sensação, emoção, talvez uma história bonita, e você lembra mais do que isso, do que o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A passagem, você não lembra, mas você lembra uma história, tá? Você não lembra o ponto principal, mas você lembra como você sentiu, tá? Então, o outro lado, você já ouviu um pregador que leu um versículo no começo e depois de meia hora, percebeu, opa, cadê esse versículo? Ele foi para outro lugar. Opa, você começou numa passagem, só para começar, só para ser bíblico, mas a passagem foi a porta de entrada. Mas o que veio depois? Opinião, experiência, motivação. E a Bíblia fica ali no versículo, esperando. Isso não é coisa rara. Gente, isso é a norma em muitos lugares. Isso é a norma. Tá? O problema não é que esses pregadores são pessoas más. Não, muitos são sinceros. Muitos amam a Deus. Mas existe uma diferença enorme entre um homem que prega a partir da palavra e um homem que prega a palavra. E hoje à noite, quando lemos 2 Timóteo, capítulo 2, entenda isso, que Paulo está no fim da sua vida. Ele estava preso em Roma, esperando a morte. E essa é a sua última carta conhecida, que nós temos aqui. E Timóteo, o que ele vai fazer? Ele vai continuar a obra e as igrejas vão enfrentar pressão, falsos ensinos, pessoas que vão querer uma mensagem mais agradável. E Paulo sabe que se a igreja vai permanecer saudável, Timóteo precisa focar numa coisa em particular. Numa coisa em particular. Então, o que vem no topo da lista? Começa de novo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Que pregues a palavra. É isso mesmo. Quando ele falou, conjuro-te, ele está invocando testemunhas contra Timóteo. E que testemunhas ele invoca? Já lemos, Deus, Jesus Cristo, o juízo, o reino que vem. Então, antes de qualquer instrução, Paulo coloca Timóteo diante de uma realidade que a maioria dos pregadores raramente sente. Quando você prega a Bíblia, você está diante de Deus. Não é qualquer coisa, não. Não diante do povo, mesmo eu estou. Mas, primeiramente, eu estou diante de Deus hoje à noite. Não estou diante da tradição, não, mas Deus. E essa é a primeira coisa que Paulo estabelece. O peso de pregar.
E a pregação não é entretenimento. É um ato realizado sob os olhos de Deus perante Cristo, que vai julgar os vivos e os mortos. E se essa realidade entrar, se o pregador medita nisso, se o pregador de fato acreditar que está diante de Deus, opa, muda o que ele diz e muda o que ele não diz. Porque ele não veio para falar o que ele pensa. Ele veio para falar a palavra de Deus. Então, sobre esse fundamento, Paulo dá o mandamento: pregue a palavra. E essa palavra prega é importante. Ela não significa simplesmente, dê uma palestra. Não. Fale algumas coisas bonitas sobre Deus. Não. A ideia é de uma proclamação. É a linguagem de alguém enviado com uma mensagem oficial, como mensageiro, que chega em nome do rei e anuncia aquilo que recebeu. Você está entendendo? Paulo está dizendo a Timóteo: você não está diante do povo para entregar sua opinião, você não está ali para ajustar a mensagem ao gosto da cidade, do povo. Você não está ali para descobrir o que as pessoas querem ouvir e depois adaptar a palavra para caber nisso, não. Você está ali como mensageiro de Deus. A mensagem não nasceu de você, não. A autoridade não está em você, a palavra não pertence a você. Então, o que você deve fazer? Pregue a palavra. Não é uma palavra qualquer. Não é minha palavra, sua palavra. Não. Palavras de Deus. Não sou fonte, não. Só mensageiro. E a autoridade não fica comigo. A autoridade fica aqui mesmo. Por isso, muitas vezes, o que eu falo, vai estudar. Vai estudar o que eu estou pregando, porque você precisa confiar em mim? Não. Precisa confiar na Bíblia. Na Bíblia, onde fica a autoridade. Isso é o coração de tudo. Paulo não falou a Timóteo: prega bem. Mas isso é mais fácil, não? Ouvir, não? Ele não falou, prega com emoção. Ele não falou, prega de forma relevante. Ele falou, prega a palavra. Porque a palavra tem poder, a palavra converte, a palavra santifica e sustenta. Lembra que Hebreus 4:12 fala que a Bíblia é viva e eficaz. Isaías 55 diz que a palavra de Deus não voltará vazia, mas ela cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Não é a eloquência do pregador. Amém, igreja? Pode falar amém. Eu sou estrangeiro falando português. Graças a Deus porque eu estou falando errado às vezes, isso não impede a palavra de Deus. Amém? Não sou falante nativo, não. Mas ele diz, prega a palavra. Então, como é isso na prática? Porque é possível dizer, nós pregamos a Bíblia, pregue a Bíblia. É possível dizer isso, mas não pregar a Bíblia. É possível ler um versículo, fechar a Bíblia e depois passar o resto da mensagem falando nossas ideias? Claro, acontece muito. Então, como é uma pregação onde a palavra realmente governa? Vamos para Neemias. Vamos voltar. Pode guardar seu lugar aqui. Eu quero mostrar a você isso rapidinho. Em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Na sua Bíblia, eu quero mostrar exemplo disso. Neemias capítulo 8. E vamos começar versículo 1. Eu vou ler isso, eu vou explicar um pouquinho e continuar, tá? Neemias capítulo 8. Eu sei, às vezes é difícil achar, né? Neemias capítulo 8.
E a Bíblia diz: e chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Olha, o que sabemos sobre isso já? O povo de Israel voltou do cativeiro, 70 anos longe da terra, longe do templo. E agora Jerusalém estava sendo reconstruída, os muros erguidos, a cidade tomando forma de novo. E no momento crucial do livro, o povo se reúne na praça diante da porta das águas e eles pedem o quê? Que ele traga a Bíblia, a lei de Moisés. E aí o povo pediu isso. Eles não foram obrigados. Não, eles não chegaram dizendo, tomará que seja rápido. Não. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. Havia fome por isso. Então, Esdras sobe no mestrado de madeira feito para esse fim. Ele abre o livro diante de todo o povo. E quando abre, versículo 5, vamos ler juntos. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o, ele, todo o povo se pôs em pé. Já parou, Pedro? Por que o pastor fica assim? E não somente aqui, durante a pregação? Nós temos razão. Eles praticaram isso também. Por que nós ficamos de pé quando está lendo a Bíblia? Está vendo aqui nossas práticas assim. Não é do nada, não. E Esdras louvou ao Senhor, versículo 6, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Nós precisamos falar amém mais aqui, né? Amém? Amém? Agora. Eles falaram 2 vezes, amém, amém. Amém. Levantando as suas mãos, fica isso, né? Leandro fez isso hoje, tá fazendo isso, tá? Levantaram suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra, tá? Então, vai para o versículo 8 para economizar tempo aqui. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando, e o sentido faziam que lendo se entendesse. Reparou o que aconteceu? 3 movimentos. Leram, explicaram o sentido e fizeram o povo entender. Ponto final. Isso é um culto por nós. Não inventaram conteúdo. Não desenvolveram um tema. Não estava em Esdras a responsabilidade de produzir um efeito emocional. O que ele fez? Ele pregou a passagem. Ele pegou a passagem, leu a passagem, deu o sentido da passagem e confiou que a palavra faria o que ele não podia fazer. E o resultado, versículo 9, e Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E aí, por que choraram? Esdras não os pressionou, não pediu uma resposta emocional, não criou um ambiente para produzir lágrimas. Por que o povo chorou? Porque eles entenderam de verdade a palavra de Deus. Eles entenderam. A palavra chegou com clareza. E quando chegou, ela tocou o que estava embaixo de tudo, no coração do povo. E eles se viram no espelho da passagem. E Deus tocou os corações. Isso é o que a palavra faz quando chega com fidelidade. E isso é o que Paulo está mandando quando ele diz para Timóteo, pregues a palavra. A pregação expositiva não é uma técnica acadêmica reservada para seminários. Pregar assim é o modelo bíblico. Isso é o modelo bíblico.
ler a passagem, dar sentido, fazer o povo entender e confiar o quê? Que a palavra de Deus faz o trabalho. Não a personalidade, o talento do pregador, não. Mas a palavra de Deus. É isso mesmo. Então, volte para Timóteo 4, vamos continuar. Versículo 2, nós temos mais para dizer aqui. Que pregues a palavra instas a tempo e fora de tempo. Ou seja, quando for conveniente e quando não for. Quando o povo estiver receptivo e não estiver receptivo. Quando o tema for fácil ou difícil. Isso pressupõe que vai ter momentos em que a palavra não vai ser bem-vinda. Eu posso admitir com vocês que eu já estava em alguns cultos ao longo dos anos e nem toda vez que eu ouvi a palavra de Deus eu gostei. Alguém pode concordar comigo? E ele pregou sobre aquilo de novo, rapaz, porque ele foca aí só. Esse pregador. E o Espírito Santo. Graças a Deus que isso é essa convicção vem porque isso é o Espírito de Deus. E Paulo não diz, Timóteo, nesses momentos, tem que suavizar a palavra de Deus. Prega a palavra. Procure um ângulo melhor para não ofender. Ele fala, prega a palavra. Deixe o Espírito Santo trabalhar aí. E ele diz, continua. E depois disso, o que ele fala? Corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Esses são os 3 movimentos da pregação que serve o povo de verdade. Corrige o que está errado. Repreende o que está pecando. Exorta o que precisa ser encorajado. É isso. Repare que Paulo não diz só exorta. Não diz, só encoraja. Ele inclui correção e repreensão e tudo isso. Como? Com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, com paciência. Ensina. Não com crueldade, mas também sem omissão. Você não tem o direito de pular lugares na Bíblia. Tem que pregar a Bíblia. Um pregador que nunca corrige, não está pregando a palavra inteira, mas está selecionando as partes que o povo quer ouvir. E isso nos leva para o próximo versículo 3. Porque, verá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ouviu? Paulo não está descrevendo um futuro distante. Ele está descrevendo uma tendência que já existe na natureza humana e que vai intensificar. Essa ideia, coceira nos ouvidos, é uma imagem física e estranha. Uma coceira que precisa ser coçada, uma necessidade de ouvir algo que satisfaça, que agrade, que confirme o que a pessoa já quer acreditar. Não podemos pregar sim, não. E repara, o que a passagem diz que as pessoas fazem com esse desejo? Eles amontoam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Onde isso acontece muito hoje em dia? Na internet. Pode ir assistir milhões de pregações e tudo falando o que você quer ouvir. Não é que eles param de ir à igreja, não é que jogam a Bíblia fora, é que eles escolhem pregadores que falam o que eles querem ouvir. Essa palavra amontoar é importante, é acumulação, é como montar uma dieta espiritual construída inteiramente em torno de seu próprio paladar. Eu falei hoje, isso é mais fácil. Se você é ofendido, vai na internet. A pessoa não precisa nem sair da igreja para amontoar doutoras para si. Não. Celular.
Um corte aqui, uma frase ali, um pregador que confirma uma mágoa ou pecado. E aos poucos, essa pessoa monta uma dieta espiritual onde a pergunta principal não é: isso é verdade? Mas isso me agrada? E essa é a versão mais perigosa do problema, porque parece saudável por fora. Eu estou assistindo pregação muito, mas não é pregação real, bíblico. A pessoa ainda vai à igreja, ainda chama o pregador de homem de Deus, ainda chora em momentos. Mas o critério que ela usa para escolher o que ouvir, onde sentar, o que aceitar, o que ignorar, não é: isso é o que a Bíblia diz? Não. É isso que eu quero ouvir? É isso que eu gosto? É isso que eu quero fazer? Então, quando a pregação da palavra começa a incomodar, quando a passagem fala de pecado específico, de arrependimento concreto, de compromisso que vai custar, esse ouvinte não fica desconfortável e cresce, não. Ele fica desconfortável e procura uma saída, uma mensagem diferente, um pregador mais positivo, um lugar onde a palavra seja usada, mas não pesada demais. E Paulo falou isso para Timóteo, que vai acontecer. Paulo chama isso de se voltar para as fábulas. O que é uma fábula? Uma fábula tem aparência de verdade. Tem personagem, tem lição moral. E você sai dela sentindo que aprendeu algo. Mas no fim era nada. Não é real, não. É uma pregação. Sou cristão. Rapaz, Deus estava indo para mim. Tá? Usa linguagem bíblica. Cita versículos, produz emoção. Mas que não está ancorada no que a passagem realmente diz. Isso é o quê? Fábula. Bem apresentada, bem recebida, mas espiritualmente vazia. Fábula. E aí no final, o que você ouviu foi a preferência do pregador, organizada em volta de alguns versículos, não a palavra de Deus chegando com autoridade. Ele falou: cuidado, isso vai acontecer. Então o versículo 5 fala: mas tu, sei sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Tu, porém, em contraste com tudo que foi descrito, Timóteo não deve seguir a corrente, não deve ajustar mensagem para os ouvidos assim. Ele deve ser sóbrio, deve suportar, deve cumprir o ministério que recebeu. E o ministério que recebeu foi definido no versículo 2, que foi o quê? Pregues a palavra. Então, o que isso tem a ver com nós? Irmãos, vou falar mais direto agora. Como a igreja, aqui, nós temos um compromisso. Nada que eu inventei. Um compromisso que vem do mandato bíblico que acabamos de ler. Que é o quê? Nós somos uma igreja que prega e ensina a Bíblia. Ponto final. Ponto final. Nós pregamos a Bíblia. Somos uma igreja onde a palavra governa tudo. O que cantamos, o que pregamos, como corrigimos, como evangelizamos, como tomamos decisões, como avaliamos a nós mesmos. O que isso significa? Que quando você senta aqui, o que você vai ouvir não deve ser, não pode ser a minha opinião sobre a Bíblia, os temas do momento. Não é uma seleção de versículos arranjados para confirmar o que você já decidiu. Não, você deve ouvir uma igreja saudável, deve ouvir, deve apresentar uma passagem e trabalhar juntos na passagem. O que ela diz, o que significa, o que ela pede de nós. Isso é nosso foco.
Isso é o que nós cumprimentamos a fazer aqui. E isso tem implicações para você. Tem. Porque esse tipo de pregação exige um tipo específico de ouvinte. Tá? Ouvir a palavra fielmente pregada exige que você venha com expectativa, não com avaliação. Pensa nisso. Ouvir a palavra fielmente pregada exige que você venha com expectativa, não com avaliação. Não existe uma diferença? Existe sim, enorme entre a pessoa que entra aqui perguntando, o que a Bíblia vai me dizer hoje? E a pessoa que entra aqui avaliando se o pregador foi bom, se o assunto foi relevante, se a mensagem foi do seu gosto. O primeiro é o quê? Um ouvinte. E o outro é consumador. Consumador. E nós devemos ser ouvintes da palavra de Deus. Mas nem somente ouvintes, mas cumpridores também, né? E o problema com o consumador é que ele está na posição errada. Ele coloca a si mesmo acima da Bíblia, sabendo ou não, querendo ou não. Ele decide o que a palavra tem permissão de fazer nele. E Paulo está dizendo, o ouvinte fiel não chega para avaliar, ele chega para ser avaliado. Não pelo pregador, mas pela palavra. Lembra eu falei Hebreus 4:12? Onde a Bíblia diz, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vocês entendem? Quando a Bíblia é pregada aqui, a palavra não veio para ser analisado, ela veio para nos analisar. E a palavra de Deus, ouvir a palavra fielmente pregada, exige que você seja honesto quando ela te incomoda. E às vezes a mensagem vai custar. Às vezes a passagem vai falar de algo que você preferia não ouvir. Às vezes. Às vezes o que Paulo chama de a tempo e fora do tempo, vai chegar na hora em que você menos está esperando. E vai mexer, vai tocar exatamente no lugar em que você estava protegendo. E a resposta do ouvinte que ama a palavra de Deus é assim. Isso é o que a passagem diz. E agora? O que eu devo fazer com isso? Porque se você só recebe a palavra quando ela confirma o que você já quer fazer, você não está sob a palavra está sobre você. Ouvir a palavra realmente pregada exige que você leve a passagem para fora daqui. E uma das perguntas mais honestas que você pode fazer a si mesmo depois de uma mensagem é esta: o que a passagem disse? Não o que eu senti, não o que eu gostei ou não gostei, mas o que a Bíblia falou. Então, finalizando hoje, nós escolhemos ser uma igreja que prega a palavra por quê? Porque acreditamos que é a palavra que tem poder e não nós. A palavra tem poder. Mas isso só funciona quando você escolhe ser um ouvinte que recebe a palavra de verdade. Entendeu? Quando Esdras leu a lei diante do povo e deu o sentido e fez o povo entender, o povo respondeu, o povo chorou, não porque Esdras foi eloquente, mas porque a palavra chegou com clareza. Tá? Então, Paulo disse, pregue a palavra. Eu estou falando isso, se Deus for me tirar daqui algum dia, ou eu morrer, você precisa ter um tipo de regra aqui, o pregador tem que pregar a Bíblia de Deus. Tem que ter essa regra. Não importa
o que ele tem, não importa se ele é muito, muito respeitado, não importa se ele é amoroso, não importa. O que importa? Mas ele não prega com paixão, ele não prega assim, relevante. O que importa é que ele prega a Bíblia. Que ele pregue a Bíblia. Isso é importante. Então, para hoje, à noite, isso é o motor de uma igreja saudável. A palavra no centro. E aí, estamos fazendo uma estrutura aqui. Já sabemos o que é a igreja. É a igreja, é Cristo, é de Cristo. É sua igreja. Ele falou, minha igreja. Não é para nós definir o que a igreja é. O que significa igreja. Já foi definido. E aí, já vimos na Bíblia, e vamos olhar muito mais no futuro. Já vimos, Deus deixou uma prévia para nós. A igreja no dia a dia. Os compromissos da doutrina, da oração, comunhão. Isso em nós. Nós precisamos continuar nisso. Nós vimos que quando você chega aqui, o mundo espiritual está observando tudo. Isso não é uma coisa qualquer. Ele está observando. Se Deus é o Deus espetacular, como ele disse, ele é. Mas os demônios pensam isso sobre Deus vendo você no culto, como você responde. Isso não é coisa qualquer. E aí o que vai, mesmo que nossa igreja começou bem, está indo bem, o momento que nós deixamos a palavra de Deus no canto e começar a substituir a palavra de Deus, a pregação, por um show, por uma outra coisa, já era, gente. Por quê? Porque uma igreja saudável tem a palavra de Deus no centro. E só isso. Outra coisa acontece, mas o que não pode mudar e onde fica a palavra de Deus. Nós pregamos isso. Vamos continuar pregando isso. E isso é o papel do pastor. Mas o que é o papel dos membros? Venha, não para avaliar se você gostou da maneira que ele pregou, ou como ele pregou, ou se foi relevante, para avaliar o que Deus queria falar comigo através da tua palavra. Porque se você está vendo para outra coisa, já era para você também. Somos juntos nisso por Deus. Amém? Isso é o que vai deixar a igreja continuar saudável, deixando a palavra de Deus no meio. Tá? Então vamos orar hoje de noite. Senhor nosso Deus, sou grato que eu aprendi anos atrás que a tua palavra tem no poder, que eu posso confiar na tua palavra. E quando o Senhor me chamou a ser um pregador, eu me lembro a ansiedade. O que eu vou pregar toda semana, 3 vezes a semana? Olha, eu sou muito grato que eu aprendi que eu prego a tua palavra. A tua palavra. E trabalho, sim. Mas isso deve ser a dieta da igreja. A tua palavra fielmente pregada. E eu sou grato que podemos confiar nisso e com seu povo aqui, ajuda eles para não deixar mais nada na frente disso, mas para amar a tua palavra, para obedecer a tua palavra e para receber isso em verdade. Em nome de Cristo oramos e agradecemos.